Querido, eu estava orando, pedindo ao Senhor, sabe, é sempre muito... Eu sempre, quando vejo os irmãos, né, falar de subir aqui, pregar, tal, e frio na barriga, essas coisas todas, por mais que a gente esteja acostumado, né, a gente sempre sente um peso, porque a gente está sempre, né, envolvido com essa responsabilidade de transmitir uma palavra. E eu confesso aos irmãos que nesses dias eu tenho orado. Domingo passado eu não ministrei, né? Foi o nosso irmão Antônio. No outro domingo foi o pastor Gilson. Aí há 2 semanas os irmãos têm ministrado e eu tenho ouvido muitas pregações. E hoje, né, o Senhor, estávamos orando, pedindo ao Senhor uma palavra, sabe? E é sempre muito desafiador, né? Tem um amigo que fala assim, né? Pregar para crente é uma coisa terrível, né? Mas porque nós temos uma ideia de que a gente sempre sabe de tudo. E o que eu vou trazer de novo, né? Aí a gente canta um louvor: eu quero viver algo novo. Querido, mas como assim? Algo novo, né? Se o Evangelho já são 2000 anos, e o que é o Evangelho? E que novo que a gente quer? O que a gente sempre espera de novo? O novo é sempre uma ansiedade da humanidade, do nosso coração. De tempos em tempos, né, a gente fica ali procurando, né, algo novo. A gente reforma a casa, troca a cor da parede, as irmãs mudam os móveis de lugar, porque existe essa ansiedade de algo novo. E aí eu fico pensando, e os pregadores? Ele não pode inventar nada novo. É perigoso esse negócio de algo novo. Não estou questionando isso, não. Estou falando, quando a gente vai pregar, se a gente não tiver sabedoria, cuidado, você pode acabar criando algo novo. E aí é um perigo. E aí o Senhor foi falando no meu coração, e eu queria compartilhar algo com os irmãos sobre a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Nossa, irmãos, como o Evangelho é simples, mas a gente sempre quer algo novo, algo diferente, algo que nos que nos move, que nos emocione. Eu não sei, isso é coisa da nossa mente, isso é coisa da nossa ansiedade. Mas eu quero que você ore comigo agora. Ore por mim, ore pela igreja, pelos ouvintes da palavra. Feche os seus olhos e ore comigo, por favor. Pai, em o nome de Jesus, nós nos reunimos aqui para adorar o Teu nome. Temos louvado, temos contribuído, orado, buscado a Tua presença, intercedendo pelos nossos irmãos. E agora, Senhor, nós nos preparamos para esse momento, onde nos assentaremos à mesa, primeiro para ouvir a palavra, o pão vivo que desceu do céu, para ouvir, Senhor, a Sua palavra. Senhor, e eu de mim mesmo eu não tenho nada, se do alto o Senhor não nos der, para alimentar a Tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos, e fale conosco nessa noite, fale com todos os ouvintes. Nós estamos aqui prontos a ouvir a voz do Espírito Santo, e que toda inteligência, toda mente, todo pensamento seja cativo a obedecer a Tua palavra, não somente aqui no templo, mas também aqueles que em casa ouvirão esta pregação. Que no nome de Jesus, todo impedimento caia por terra agora, todo sofisma, todo pensamento contrário, toda obra do diabo eu repreendo em nome de Jesus, e que venha o Senhor e reina sobre nós a Tua vontade, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço e te agradeço. Você pode dizer um amém? Amém. Diga comigo, querido, a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho e o perigo da religiosidade. A simplicidade do Evangelho e o perigo da religiosidade. Eu espero que eu possa ser claro, objetivo. Não quero levar muito tempo. Temos a celebração da ceia. Diga assim: o Evangelho de Jesus é simples.
simples. Você sabe o que é simples? O que é simples? Né? Simples assim, né? Alguém diria simples assim. O Evangelho de Jesus é simples. Primeiro, simples na forma e simples no conteúdo. Fale isso. Simples na forma e simples no conteúdo. Você entendeu o que eu estou falando? Isso já bastaria. Não precisaria ficarmos aqui 40 minutos ou 50 minutos falando uma coisa tão simples, mas que o espaço e o tempo acabou por nos afastar de algo tão simples. A simplicidade do Evangelho e a religiosidade que se desenvolveu ao longo dos anos, a criação, as ideias mirabolantes, sabe, as coisas que os homens anseiam. Então a simplicidade do Evangelho é algo que nós devemos perseguir. É algo que não nos atrai, é verdade, não nos atrai. Porque nós estamos sempre procurando algo novo, algo diferente. Parece que há um vazio em nós. E se não acontece nada diferente, a gente fica ansioso, a gente fica angustiado, a gente fica incomodado. Não acontece nada diferente. É sempre a mesma coisa. Quem nunca falou isso? Está muito chato. Sempre a mesma coisa. Não acontece nada novo. O que é o Evangelho? Eu queria que você refletisse comigo. O Evangelho é simples na forma e ele é simples no conteúdo. Mas muitas pessoas não entendem isso. E quando vêm para a igreja, atraídos pela religiosidade, atraído pelas experiências de que ele ouviu falar, de que alguém viveu, e ele quer viver algo novo. E às vezes ele é atraído por essa expectativa, não atraído pelo Evangelho. E quando ele está diante de um Evangelho tão simples, tão prático, na forma e no conteúdo, muitos acabam por, vamos dizer assim, se decepcionar ou se desalentar, porque ele esperava algo mais fabuloso, um negócio de outro mundo. E aí ele encontra um evangelho simples. Que evangelho simples é esse, pastor? A vida e o ministério de Jesus acontece num cenário simples. O que está acontecendo quando Jesus chega no mundo? De que forma que ele chega no mundo? De que forma que nasce a igreja? De que forma ele começa a pregar? Veja quanta simplicidade. Você que é um leitor da Bíblia, você que é um estudioso, você já entendeu o que eu estou falando? Primeiro começa ali um tal de João Batista, um homem esquisito, se vestia de forma esquisita, se alimentava de coisas esquisitas, vestia-se de pele de animal, comia gafanhoto, um cidadão esquisito, nada atraente. O evangelho começa assim, algo esquisito, de se ver. A promessa de um rei, para um momento, decepciona muita gente, porque o precursor já vem de forma esquisita.
Olha, não vem um homem num cavalo branco com uma corneta, com as bandeiras, anunciando: lá vem o rei, lá vem o nosso Messias, lá vem ele coroado. Não, vem um homem esquisito, com peles de animais, comendo coisas esquisitas. Imagina, com cabelo esquisito, descalço, esquisito. Não é só uma pessoa esquisita. E começa a pregar umas coisas esquisitas. Gente, vocês têm que se arrepender. Vem uma coisa nova aí, vem uma novidade, vem um Messias, vem um aí que vai batizar vocês com o Espírito Santo, com fogo. Isso também já era um assunto esquisito, porque eles não sabiam o que era isso. Eu vou batizar vocês com água, eu vou batizar vocês, vocês têm que se arrepender, raça de víbora. E ele começa a ver que vinham religiosos, vinham pessoas que entendidas de religião, entendidas, conhecedores da lei. E ele começa a dizer para aquelas pessoas: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira? Mas as pessoas começaram a ser atraídas. Esse é o cenário que vai começar a pregação do Evangelho. Esse é o cenário. Aonde, pastor? Na beira de um lago, na Galileia. Está ali uns homens simples, não tinha ninguém famoso, não tinha ninguém erudito, eram pessoas simples, eram pessoas que estavam à margem da sociedade, muitas delas, esperando. Eles viviam sim na eminência de um Messias prometido. Eles estavam debaixo de uma escravidão, sob o domínio de um império, vivendo a expectativa de algo novo. Eles queriam mudança na vida deles. Eles estavam ali, muitos oravam, esperavam, né? Lembra, né? No momento que Jesus foi apresentado lá no templo, aquele velhinho, Simeão, aquele velhinho, ele falou: olha, já posso morrer, porque eu vi a salvação de Israel. Eles estavam esperando. Mas daquele dia em diante, aquele menino tinha saído até de cena, porque Jesus ele vai viver, vai ser criado em Nazaré, uma outra região também pobre, uma outra região também simples. Ninguém esperava nada de interessante para vir de Nazaré. Interessante, querido. Veja que a simplicidade, ela cerca o contexto do início de tudo. Não vem dos grandes centros, não vem dos palácios, vem dos lugares menos prováveis. A simplicidade. Então, querido, estava ali, agora iniciando, de forma muito simples, João Batista, um homem curioso, né, temido, né, ele era uma preocupação, né, foi preso por Herodes, né, a população temia. Se a gente disser que João não é de Deus, vai dar ruim, porque o povo aprova ele. Mas também, se a gente disser que é de Deus, vai dar ruim também. Então, essa figura, e ele traz, anunciando, Jesus aparece entre aqueles homens. Um dia, eles estavam ali, João, e surge um homem na fila, e ele fala: olha, como assim? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como assim? Era primo dele. Talvez alguém pudesse falar, né? Olha aí, negócio de família. Mas não, as coisas estavam acontecendo de maneira muito simples. E Jesus entra na fila para ser batizado por João. João fala: eu não sou digno de te batizar, você que tem que me batizar. Ele falou: não, deixa que se cumpra, é necessário. Jesus vai se submeter ao batismo. Era um batismo de arrependimento, e Jesus nunca tinha pecado, ia se arrepender do quê? Mas ele estava deixando uma lição para nós, exemplo de que nós, os seus seguidores, teriam que se batizar. A gente não vai entrar nesse assunto especificamente agora, mas a gente está mostrando como que as coisas estão começando. Após a prisão de João, Jesus então vai retornar para Galileia.
né? Jesus vai viver numa região que predominantemente era dominada pelos gentios. Jesus está ali, no meio daquelas pessoas. Ali ele começa o seu ministério. Quando a gente lê os evangelhos, e a gente acabou de estudar agora no CTL, Mateus, Marcos, Lucas, a gente vê que Marcos e Mateus, eles mostram o chamado dos primeiros discípulos. Nesse dia, Jesus estava ali na praia, né, no mar da Galileia, era um lago, e ele avista 2 pares de irmão. Primeiro, Simão e André, depois João e Tiago. E eles chamam esses homens. Quem eram esses homens? Pessoas simples, pescadores. Viviam ali, trabalhando duramente, dia após dia, né? Na sua jornada de ganhar a vida, o pão de cada dia, lançando a rede, ora consertando as redes, trabalhando. Naquele dia, quando João aponta e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esses homens olharam e falaram: opa, está acontecendo alguma coisa. E eles foram até Jesus e perguntaram aonde Jesus morava. Mas eu quero compartilhar isso com vocês na palavra. Vamos ler a Bíblia? Abra comigo, querido João, Lucas capítulo 5. Lucas 5. Porque Lucas, é interessante que Lucas ele vai dar mais detalhes acerca desse início da pregação do Evangelho. E a gente vai ver o que isso tem a ver conosco. Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11. Jesus vai chamar esses homens e vai mostrar para esses homens que o Evangelho é mais do que simplesmente uma ideia que deveria ser pregada, mas era um testemunho de uma vida que deveria ser levado. Jesus vai convidar esses homens não para uma nova religião. Jesus vai convidar esses homens para uma convivência, para algo novo. Afinal de contas, eles estavam esperando algo novo. Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto da praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Jesus então, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram a rede, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo
e o seguiram. Esse é o relato de Lucas, um relato mais detalhado. Quando você lê esse mesmo relato em Mateus e em Marcos, não tem todo esse detalhe. Lá vai dizer que eles avistaram Jesus, perguntaram onde Jesus mora. Depois nós vamos ler o relato de João também. Mas aqui Lucas, ele está dando esse ênfase à nova vida desses homens. Olha que Jesus fala para eles: olha, de agora em diante, serás o quê? Pescador de homens. E Jesus mostra o primeiro dos seus milagres, que é a pesca maravilhosa. Imagina, queridos, aqueles homens, eu não quero pregar sobre esse assunto, mas eles tinham passado uma noite inteira trabalhando. Eles eram pessoas experientes e ali não pegaram nada. Primeira coisa que Jesus faz é mostrar para eles o seu poder sobre a natureza. Fala: olha, façam isso. Eles obedecem a Jesus. Olha, pescamos a noite toda, mas sob a tua... Então, quando Jesus faz aquele milagre da pesca maravilhosa, aqueles homens ficam assim estarrecidos, Pedro, então, Senhor, olha a atitude de Pedro. Olha, Pedro se prostrou aos pés de Jesus. Queridos, esse é o momento inicial, eles estão no comecinho. Isso está acontecendo. Pedro ainda não conhecia Jesus, aquilo ali era o primeiro encontro deles. A gente vê isso no relato dos outros apóstolos. E ele fala: olha, é um Messias. É um Messias. Vamos ver lá em João, querido, esse mesmo relato. João narra as frases e o diálogo. É interessante isso aqui. Cada escritor, eles vão dar ênfase a um momento. Veja aqui que João escreveu. João capítulo 1, verso 38 e 39. João narra as frases do diálogo de Jesus com os primeiros apóstolos. Achou para mim? Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Eles não conheciam Jesus. João, se a gente ler esse texto de João aqui, alguns versículos antes, você vai perceber que João Batista tinha acabado de anunciar que ele era o Messias. As coisas estão acontecendo muito simultaneamente. Olha só. Verso 35. Vamos lá, 35. João 1, 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Todo mundo olhou. Imagina. João estava ali já há algum tempo, batizando, pregando o evangelho do arrependimento. De repente ele vê aquele nazareno, aquele homem simples, e ele diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus. Eles estavam vivendo sobre a eminência de algo novo. Então, querido, os 2 discípulos ouviram dizer isto e fizeram o quê? Seguiram a Jesus. Quem eram esses discípulos? E Jesus, voltando-se a eles, e disse a eles: o que vocês buscam? É interessante, O que vocês querem? Querido, a primeira pregação de Jesus é essa: o que vocês querem? Veja que simplicidade. Imagina Jesus hoje, olha para mim, olha para você, e diz: o que você veio fazer aqui na igreja hoje? O que vocês buscam? O que vocês buscam? Esse foi o primeiro encontro de Jesus com seus primeiros apóstolos. Eles estavam querendo uma vida nova. Quem aqui não quer uma vida nova? Quem aqui não quer algo novo? O que vocês buscam? O que buscais? E eles disseram: Rabi,
onde moras. Sabe o que Jesus disse para eles, verso 39? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Sabe quem eram essas pessoas? Vê aí, 40. Era André, irmão de Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Veja que na narrativa de Lucas, Lucas narra mais profundo, narra que Jesus fez uma pesca, e João já foi mais objetivo, mas João traz o diálogo, e esse diálogo aqui ele é muito importante, querido. Sabe por quê? Porque Jesus convidou aqueles homens para ir para sua casa. Uma vez Jesus chegou para Nicodemo e falou que ia para a casa dele, né? Mas agora foi diferente. Onde você mora? Jesus falou: venha cá, vou te levar na minha casa. Sabe, querido, o evangelho para os discípulos que ouvem o chamado de Jesus deve ter esse entendimento. Olha, se você busca Jesus, você tem que segui-lo para um relacionamento íntimo. Sabe, ir para a casa de Jesus, diz o texto sagrado, que Jesus chamou eles e eles ficaram com ele aquele dia. E a gente sabe que não foi só aquele dia, né? Aquele dia foi um dia importante, foi o primeiro dia do encontro com Jesus. Mas a gente sabe que eles não ficaram juntos só aquele dia. Depois daquele encontro, houve um relacionamento de vida. O evangelho, querido, ele é simples, porque essa é a forma como as coisas devem ser. A relação de Jesus com os seus discípulos foi uma relação feita a partir do diálogo. Sabe? Houve ali um milagre, houve uma manifestação do Filho de Deus com uma autoridade sobre a natureza de uma pesca maravilhosa, houve um anúncio, né, de um profeta que estava ali pregando e apontou: esse é o Messias, não, esse é o Cordeiro de Deus. Houve uma expectativa sobre aqueles homens, mas sobretudo, o que Jesus disse para aqueles homens foi algo muito simples: venham viver comigo, venham andar comigo, façam parte da minha vida, eu vou ensinar vocês, eu vou mudar a vida de vocês. Vocês estão fazendo o que? Vocês estão pescando peixe, é isso que vocês fazem? Vocês agora vão ser pescadores de homens. A vida de vocês vai mudar a partir de um relacionamento. É isso, querido. A simplicidade do evangelho está em entender que uma vida cristã, ela é pautada num relacionamento. Aqueles homens, diz o texto sagrado, que eles seguiram a Jesus. Você está disposto a seguir a Jesus? Olha só, perguntas interessantes, porque Jesus, ele pergunta para os homens: o que vocês buscam? E aqueles homens deixam tudo para seguir a Jesus. Jesus ofereceu o que aos homens naquele momento? Qual foi? O que Jesus mandou, disse para eles de tão mirabolante? Nada. Jesus falou para eles: venham me seguir, que vocês vão aprender. A simplicidade do evangelho está no encontro de duas pessoas dispostas a uma vida, a um relacionamento de vida, de crescimento, de aprendizado, de troca,
Jesus estava disposto a ensinar aqueles homens uma nova vida. Ele vai falar depois, a gente já estudou bastante sobre isso. Jesus vai dar todas as suas orientações acerca do seu reino, de como vive no seu reino, mas aquilo tudo, querido, não é nada além de relacionamento. Então você que veio aqui nessa noite, a pergunta de Jesus para você é essa: o que você busca dele? O que você espera de Jesus? Tudo que Jesus tem para você é uma vida de relacionamento. E nesse relacionamento é que você vai aprender. Não é nenhuma reunião em um dia ou numa noite que você vai vir aqui resolver os seus problemas. E você veio aqui e aí seus problemas acabaram. Você fez uma campanha de 7 dias, de 7 reuniões, e resolveu o seu problema e vai seguir a sua vida. Isso não é o Evangelho. O convite de Jesus, a simplicidade do nosso Deus é essa: eu tenho uma vida nova para você, mas não é feita em um dia, nem em 24 horas, é feita num relacionamento, é numa vida. Você está disposto a me seguir? Diz o texto sagrado que esses homens decidiram largar tudo para seguir a Jesus. O quão disposto você está de largar aquilo que te atrapalha a seguir a Jesus? O Evangelho começa assim, querido. A palavra do Evangelho é arrependimento. Jesus vai ter diálogos com você, como ele teve comigo, como ele teve com Pedro, com Tiago, com esses discípulos aqui. Principalmente esses 4 primeiro. Nós lemos lá de Lucas, que diz que eles deixaram tudo para segui-lo. Eles não eram pessoas que não tinham o que fazer não, tá, queridos? Eles eram homens dedicados na sua vida, cuidavam das suas famílias, tinham ocupações, eles estavam ali, sabe, muito dedicado no seu trabalho, na sua pesca, dedicado, sabe, em pescar, em consertar rede, e ter a sua vida, tinham amigos, mas eles encontraram o que eles estavam buscando. Eles buscavam o Messias. A pergunta que eu quero insistir para você nessa noite que veio aqui: o que é que você veio fazer aqui? Você veio buscar o Messias? Você veio ter um encontro com Jesus? Eles não sabiam quem era o Messias, mas eles foram apresentados. Eles viram o mover dele. Hoje você está sendo apresentado a Jesus. Você crê que Jesus está entre nós, que ele vive entre nós? Amém? Você está disposto a segui-lo? Você está disposto a deixar algumas coisas para aprender uma nova vida? Querido, era muita coisa, eles não sabiam o que estava por vir. A simplicidade do Evangelho é essa, sabe? Quando você se lança no reino de Deus, você tem que se lançar de maneira a confiar em Deus, de que aconteça o que acontecer, Ele está no controle. O que ia ser da vida desses homens a partir de agora, queridos? Como que eles iam viver? Os amigos, a religião deles, o trabalho deles, eles deixaram tudo para seguir a Jesus. O que nós encontramos na nossa sociedade hoje, queridos, é que às vezes a religião oferece um Jesus que a Bíblia não traz. As pessoas vêm para esse Jesus, que não é um Jesus que a Bíblia apresenta, porque é um Jesus que vai resolver tudo de repente, e que basta uma oração, que basta uma campanha, que basta, sabe, um seminário, que basta
uma série de coisas, que as coisas vão mudar, e as coisas não mudam da noite para o dia, porque os discípulos precisam conviver com Jesus para aprender a ser igual a Jesus. Isso é a base do Evangelho. Se você quer ser um crente em Jesus, você tem que andar com Jesus. Você tem que conviver com Ele. Você vai errar muitas vezes, como esses discípulos erraram muitas vezes. Esse Pedro, falhou várias vezes. Jesus chamou a atenção deles durante muitas vezes. Não só ele, como outros. Mas eles estavam dispostos a aprender. Eles estavam dispostos a mudar de vida. É isso que Deus quer, querido, dos seus discípulos. Essa é a simplicidade do Evangelho. Pessoas dispostas a aprender. Pessoas dispostas a mudar de vida. Não importa quão difícil é a sua forma de vida. Não importa o que você faz hoje. Não importa o que você trabalha, o seu estilo, a sua religião. Não importa nada. Se você está disposto a aprender com Jesus, o convite dele é esse: vem na minha casa, vamos conversar, vamos ficar juntos, vamos andar juntos. Eu tenho muitas coisas para ensinar a vocês. Por que muitos crentes não crescem? Porque não permanecem na caminhada com Jesus. Vão uma, vão duas, vão três, depois não vão mais, não vão crescer, não vão amadurecer. É isso que nós vemos aqui. Jesus falou: vinde e vede. Você quer ver o que Deus vai fazer? Você tem que vir andar com Jesus. A sua vida vai mudar, irmão. A sua vida vai mudar. Mas se você estiver disposto a aprender. Diz o texto sagrado que eles desejaram, eles foram, caminharam com Jesus. Estar com Jesus, estabelecendo com Ele um relacionamento pessoal. Marcos 3, verso 14. Vamos ler, por favor. Sobre esta base, querido, é que é a missão. A nossa missão como igreja, ela está fundamentada nessa base. A evangelização será um anúncio que foi experimentado e um convite a entrar no mistério da comunhão com Cristo. Isso é missão. Você é um missionário? Você é um pregador do evangelho? Saiba que é isso. E nomeou 12 para que estivessem com ele e mandasse pregar. Ninguém pode pregar de Jesus se não estiver andando com ele. Essa é a base da missão. Missão não é falar de uma ideia, de uma filosofia de vida. Missão a evangelização é o anúncio de algo que você experimentou. Você vai dizer para as pessoas: eu experimentei Jesus. Ele mudou a minha vida. Então os apóstolos, eles começaram assim. Num dia, de repente, eles têm um encontro com Jesus, vê um milagre, ouve o chamado, vão até a casa de Jesus, ficam com ele um dia inteiro, ouvem, imagina que Jesus falou do reino de Deus, falou da promessa, e eles decidem seguir a Jesus. A gente tem que aprender muito com esse homem. E eles seguem a Jesus. Depois de 3 anos e meio, querido, de uma vida com Jesus, eles puderam falar o que Jesus fez na vida deles. Isso é o evangelho. E hoje a gente vê muitas pessoas querendo falar de Jesus sem ter andado com ele, sem ter experimentado. O que Jesus fez na tua vida? O que Jesus fez na tua vida? Evangelização é isso. É dizer o que eu experimentei e convidar as pessoas a experimentar isso.
É isso que Jesus, isso que é pregação do Evangelho, sabe? Não é nada complexo, não é nada difícil, não é nada mirabolante, que cada pregador, que cada apóstolo, que cada pastor, que cada líder, que cada evangelista diga o que Jesus fez. Eu experimentei, eu ando com Ele, a minha vida mudou porque eu ando com Ele. A minha vida mudou porque eu conheci, Ele me ensinou a ser um homem, Ele me ensinou a ser um marido, Ele me ensinou a ser uma mulher, Ele me ensinou a ser um filho, Ele me ensinou a ser alguém. A minha vida mudou. A sua vida vai mudar quando você parar de correr atrás de coisas mirabolantes e sentar para ouvir Jesus. Sentar, abrir a palavra e começar a aprender o Evangelho, aprender a ser crente, aprender a falar, aprender a tratar as pessoas, a aprender tudo que Jesus falou. Mas isso você só vai aprender se você sentar para aprender. Discípulo é isso, é aluno, aluno de Jesus. Ele chama esses homens e eles falam: eu vou aprender com ele. O Evangelho é simples assim, querido. Mas a gente não quer essa simplicidade. A gente quer ver coisas, e a gente fica atrás de movimento. Parece que quanto mais mover, mais atrai. E aí as pessoas não aprendem nada. Porque Jesus é manso, é suave. Ele fala, Ele explica, Ele mostra, Ele confronta, Ele diz o que é certo, Ele diz o que é errado. E os discípulos, dispostos a segui-lo, vão permanecer até o fim. Depois que a gente aprende, querido, a gente tem que falar. Isso é a missão. E a gente encontra isso lá em Mateus capítulo 18, verso 25, verso 19. Mas eu quero voltar aqui primeiro. Abra também 1 João, capítulo 1, verso de 1 a 3. O que ouvimos, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, seu Filho Jesus Cristo. 2, 1, não, eu quero do 1. Obrigado. 1, 2, 3. O que era desde um princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O que João está dizendo aqui? Que agora, o que ele viu, o que ele testificou, o que ele tocou, não foi num dia, foi numa vida. Esse homem que escreve isso, olha, nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos, nós testificamos, somos testemunho. É disso que nós estamos falando. Vida com Deus, comunhão com o Pai, comunhão com o seu Filho, é uma vida de relacionamento. Você não vai crescer, você não vai avançar, você não vai aprender, se você não parar para aprender com Jesus, se você não parar para obedecer a Jesus, para entender o que Jesus quer. Se você não parar, você não vai avançar no reino de Deus. E logo você não vai ser um discípulo, porque você vai acabar entrando na roda.
Porque a roda que está aí é a religiosidade. É muita gente falando de Jesus. É muita gente falando de Deus sem ter experiência com Ele, sem ter sequer andado com Ele, sem ter sequer passado um tempo com Jesus, vivendo de forma superficial o Evangelho, porque o Evangelho superficial tem trazido muitos males para a igreja, que as pessoas têm usado o nome de Deus para atingir as suas necessidades, os seus anseios, porque todo mundo quer algo novo. Então é um movimento, é alguma coisa nova, é algo novo, extraordinário que está acontecendo, vamos para lá, e a turma toda vai lá. Mas quando ouve a mensagem da pregação do Evangelho, não entendem que Jesus, querido, é muito simples. A política religiosa, Jesus sofreu as incompreensões do sistema religioso e político do seu tempo. Quando Jesus chega, já existia religião. Quando Jesus chega, já existia um sistema montado. E ele, querido, ele veio para quebrar paradigma. Ele veio para dizer, olha, como é o novo. E isso lhe trouxe muito sofrimento. Isso lhe trouxe muitas perseguições. Porque, querido, você ser cristão, como a Bíblia diz, você vai ser diferente de muita gente. Porque a Bíblia é muito simples. Porque o Evangelho é muito simples. E alguém vai querer botar ali um negocinho, uma azeitoninha na empada, né? Tem negócio de botar uma azeitona na empada para dar uma incrementada? Muitas igrejas estão fazendo isso. O Evangelho é muito simples. Então vamos colocar aqui um negocinho aqui para dar um grau. Só esse negócio de vir para a igreja, orar, cantar, ler a Bíblia. Não, a gente tem que botar mais um negócio, que esse negócio está fraco. E aí é perigoso, querido. É aí que começa as coisas. Os últimos dias chegaram. Nós estamos vivendo dias difíceis. Os seguidores de Jesus hoje estão batendo cabeça. Sabe por quê? Primeira coisa, o número de igreja. Né? Jesus não fundou uma sequer, no sentido de botar uma plaquinha lá. E hoje nós temos mais de 2.000, né? 2.000 eu estou sendo generoso, né? De igreja, denominações. E aí os discípulos ficam assim, quem está falando a verdade? Porque um diz isso, um diz aquilo, o outro diz aquilo outro. Os seguidores do Senhor, todos têm a mesma fé, a mesma Bíblia, o mesmo Deus, mas é diferente. Um pode isso, o outro pode aquilo, o outro pode aquilo outro, o outro não pode isso. E como que fica a pregação do Evangelho? Uma coisa que era tão simples, ficou tão difícil. E eu quero seguir a Jesus. O que eu faço, pastor? O que eu tenho que fazer para seguir Jesus nesse contexto complexo como nós estamos? Mais de 2.000 denominações diferentes vieram a existir entre os crentes do Senhor. Botei aqui mais de 2.000, mas estou sendo generoso, que é bem muito mais do que 2.000 denominações. E cada uma delas diz o seguinte: nós somos a mais ortodoxa. É aqui que você vai encontrar a verdade. Queridos, é assim que a gente vê. Parece que cada um tem um trono especial para Jesus. Ah, Deus está lá. Eu vi Deus operando lá. Eu vi o negócio lá. Está forte. Vou para lá. É lá que o negócio está acontecendo. Né? Não é assim que as pessoas ficam? Atrás dos moveres. Porque parece que Jesus está lá, parece que Jesus não está aqui. É assim que muitos crentes estão. E aí ficam assim, querido. Por que existem pessoas que não conseguem firmar numa igreja? Porque ele está muito bem aqui, daqui a pouco começa um negócio ali. Ele fala, caramba, o negócio lá está forte, eu vou lá. Porque a minha vizinha foi lá e ela recebeu lá. E o pastor lá fala assim, não, vem aqui,
porque é aqui que é a única porta, é aqui que é só aqui que você vai entrar no céu. Se não for aqui, não vai ser em lugar nenhum. É assim que as denominações fazem. É assim que muitos líderes, para segurar os seus rebanhos, eles atestam que a sua denominação é a única, é a nossa, é a mais ortodoxa. Isso, querido, é próprio do homem. Que isso fique longe de nós. Pastor, mas como que nós vamos conviver? Essa é uma situação, querido, que todos precisam ter equilíbrio. Nós estamos aqui, somos uma comunidade de fé, de base bíblica cristã. Qual é o nosso dever? Acusar as outras igrejas? Não, querido. O nosso dever como crente é entender a mensagem de Jesus, é nos prostrarmos aqui para lermos a palavra, é orarmos, é nos dedicarmos na prática da palavra, da simplicidade da palavra, sem criarmos muitas alegorias. O que a Bíblia diz é o suficiente. Se ela não diz, nós nos calamos no que ela não fala. Por que eu vou falar o que a Bíblia não fala? Falemos o que a Bíblia fala. Nos voltemos para a simplicidade do Evangelho. Os discípulos de Jesus se satisfazem em aprender com Jesus. E nós já aprendemos a ler, nós já aprendemos a orar, nós já aprendemos. É isso que a gente precisa fazer, praticar. Porque a Bíblia diz, é o suficiente para nós. Não precisamos de acusações, não precisamos de invenções. Então, por que tantas denominações surgem? Qual é o motivo? O motivo é esse. As pessoas estudaram, as pessoas, sabe, não é errado estudar. Eu estou falando, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia, interpretar ela da forma mais correta possível, mais simples possível, porque Jesus, ele foi claro, ele foi direto, ele não deixou dúvida acerca dos seus ensinos. Mas muitas pessoas estudaram várias teorias. Nossa, teoria, querido, quando você entra para a seara da teologia, você vai ter teoria de tudo quanto é tipo, da batista, da metodista, da presbiteriana, da assembleia, é teoria, teoria, teoria. Mas a maioria dessas teorias, são muitas especulações, muitas ideias dos homens. Eles acham, eles pensam assim. Aí tu pergunta, e na Bíblia não está dizendo isso? Não, é que disso, é aquilo, e aí fica aquela coisa, e não tem fundamento. Na maioria das coisas que a gente vê na religião, não tem base bíblica, porque a Bíblia é muito simples. O que é a Bíblia? É o amor, é a santidade, é a humildade, é a verdade. Então, uma igreja que pratica a palavra não precisa de muitas compreensões. Quando a gente abre o Sermão do Monte, a gente vê o que Jesus quer de nós. Os ensinos estão ali: o perdão, a misericórdia, a graça, o amor, a comunhão, a unidade, a fé, a misericórdia, a humildade, a temperança, as boas obras, a prática cristã. É isso que Jesus vem ensinar, simplicidade. Mas a religião não, a religião começou: faça isso, não faça aquilo, não ponha isso, não veste aquilo, não come isso, não anda assim, não vai lá, não vem cá, e começa aquela coisa toda. Então, queridas, as religiões criaram as suas próprias regras, de acordo com os seus próprios líderes, de acordo com os seus próprios interesses, e ali eles aprisionam pessoas. E Jesus nos chamou para a liberdade, não para vivermos uma religiosidade de fachada, onde muitos homens obedecem à regra da organização, mas esquece o amor, esquece a comunhão, esquece o perdão, esquece a misericórdia, esquece as boas obras. Mas na religião ele atira 10, cumpre todas as regras, cumpre todos os preceitos. Era assim quando Jesus chegou.
Os camaradas eram bons na lei, mas deixavam o amor, deixavam a misericórdia, mas cumpriam a lei. Querido, o evangelho é simples. Se você quer seguir a Jesus, aceita a simplicidade do evangelho. Venha ser um discípulo de Jesus. Aprenda com Jesus a simplicidade de ser crente. Não é fácil, é bem verdade, não é fácil, porque vai de contra a nossa natureza. A nossa natureza é a vaidade, a nossa natureza é crescer, é aparecer, é ser um influencer, né? É ser reconhecido, é ter um nome no outdoor, né? É ser o cara famoso, é ser convidado para pregar para a multidão, é gravar CD, é fazer tudo isso. E a gente quer entrar nessa roda, mas isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho é viver a comunhão, é viver o amor, é a prática, é a santidade, é a humildade, é a servidão. Dar mais do que receber. É isso que é ser crente, a simplicidade do evangelho. Mas quantos estão dispostos a seguir esse simples nazareno que só quer que você seja humilde, que só quer que você ame, que só quer que você perdoe, que só quer que você faça o bem para quem te faz mal? Quem está disposto a seguir esse, que fala assim, que ele cresça e que eu? Quem quer diminuir, irmãos? A gente quer crescer, não é verdade? Os pregadores estão falando, você vai crescer, o povo, Aí o João fala, eu vou diminuir, o povo, Jesus chamou para diminuir, não chamou ninguém para crescer. Mas nós queremos a glória. Mas a glória é de quem? A glória é de Deus. Os discípulos de Jesus não querem a glória, eles dão glórias a Deus. Mas é muito mais do que da boca para fora, é na forma como vivem, é na forma como se vestem, é na forma como se comunicam, como se relacionam. Mas isso a gente só aprende convivendo na casa dele. Quem quer seguir a Jesus tem que estar disposto a ser humilde, a ser servo, a apagar-se as luzes e deixar a luz de Cristo brilhar. Mas o que nós fizemos das nossas igrejas? Palanque para os homens, auditório para as multidões, aplaudir os astros cristãos. Foi isso que a religiosidade fez. Cadê a simplicidade do evangelho? Cadê o meigo nazareno? Cadê o pobre galileu que foi humilhado? E os discípulos falaram, eu vou seguir esse homem, porque é essa glória que eu quero, a glória do sofrimento pelo amor, a glória do sofrimento pela salvação. Isso é muito confuso para muitos crentes, porque nós construímos os nossos próprios deuses. A igreja construiu os seus ídolos, construiu os seus altares, construiu os seus palácios e colocaram lá as suas celebridades. E quantos não querem ser essas celebridades? É isso que a religiosidade fez. E parece que se a gente não for uma celebridade, a gente não cresceu no reino de Deus. Quem te falou isso, querido? O maior no reino dos céus é o menor. Mas isso precisa vir para a prática. Eu tenho que estar disposto a ser o menor aqui. Eu não preciso aparecer, eu quero que ele apareça. Mas isso às vezes é difícil para nós, querido. Eu quero te convidar a se colocar de pé, querido, em nome de Jesus. A hora já foi. Cada religião tem a sua própria compreensão. Criam as suas regras, difundem as suas ideias, escravizam os seus membros, os seus seguidores, mas Jesus só quer te libertar. Jesus só quer que você seja livre. E a pergunta dele para você nessa noite é: o que você busca aqui? Você quer aprender a viver com Jesus?
Aleluia. Após cumprir o seu ministério terreno, Jesus morreu e ressuscitou. Após a ressurreição, encontrou-se com seus discípulos e comunicou-lhes que recebera toda a autoridade no céu e na terra. Abra comigo, querido, Mateus 28, verso 16, para nós encerrarmos. O Evangelho começa com muita simplicidade. Os crentes aprendem a viver simplicidade, andam com um homem simples. A mensagem é simples, é desafiadora. Mateus capítulo 28, verso 16. E tudo que Jesus falou para os seus discípulos no último dia foi isso aí. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, onde tudo começou. Tudo começou na Galileia, à beira do mar da Galileia. Aquele encontro com aqueles discípulos, foi lindo aquele encontro, não foi? Uma pesca maravilhosa, um dia glorioso. Jesus convida aqueles homens, leva para a casa deles, eles decidem seguir Jesus, aprendem a viver com um homem simples, andam com um homem simples, fazem coisas simples, a ponto de serem criticados por comer sem lavar as mãos. Tanta simplicidade. Andar com os pés no chão, tanta simplicidade, sabe? Sentava com os pecadores, comia com os pecadores. Jesus não fazia questão de ir na casa dos ricos. Ele foi na casa de alguns ricos, mas o negócio dele era andar com os pobres, né? Ele falou: eu vim pregar o evangelho para os pobres. E eu não quero entrar nesse mérito, mas veja bem que no último dia ele estava lá. Agora já tinha passado mais de 3 anos. Jesus já estava morto, ressuscitou. No último encontro, ele chama os 11 discípulos que foram lá para onde tudo começou, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Agora, e quando viram Jesus, pela última vez, viram Jesus, adoraram Jesus, mas ainda tinha alguns que... Sempre vai ter gente que duvida, querido. Não se impressione com isso. Nem todo mundo vai acreditar em Jesus. Coisa estava acontecendo, ainda tinha gente duvidando. E chegando Jesus, falou para eles e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe? O que a gente tem que fazer é isso: ensinar o que Jesus ensinou. Se Jesus não ensinou, não ensina. Jesus falou, os meus discípulos sentaram, aprenderam, agora eles vão ensinar o que eu ensinei. Amém, querido?